Olá! Vamos exercitar agora o conteúdo de cortes e seções na folha D3. Vá no Moodle, dê o download desta folha na área de exercícios propostos. Então, logo você abra a folha, ela vai ter essa aparência, e você perceba que nós temos aqui 8 peças. Tá? São 8 peças. Cuida que essa perspectiva aqui faz parte dessa peça. A ideia seria, então, a gente ir trabalhando, né, com o conteúdo de cortes e seções em cada uma dessas pecinhas. Vamos iniciar, então, com essa primeira peça. Nessa primeira peça, o que a gente pode perceber aqui? Eu tenho isso é um cilindro que ele foi cortado, exatamente, tem uma reentrância na parte interna, isso a gente chama de um detalhe, e ele recebeu dois furos. Tem uma representação em VA e tem uma representação na vista lateral esquerda da peça. A vista lateral esquerda da peça. O plano de corte foi colocado bem no centro e se pede aqui um corte total da peça. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que enxergar, ou tem que tentar determinar, é exatamente o que encosta realmente no nosso plano de corte. Eu vou mudar o meu layer para o layer de construção, que vai servir como linhas de construção ou as próprias projetantes. Vou entrar no comando line e vou determinar exatamente o que encosta no plano de corte. Né? O que encosta no plano de corte. Então, perceba vocês que esse cilindro ali ele é vazado, obviamente, então a única partezinha que vai tocar vai ser essa parte de cima e essa parte de baixo também. Como eu estou olhando para lá, que é no sentido para observar a vista lateral esquerda, toda essa metade da peça aqui não me interessa. Me interessa essa outra parte aqui. Eu estou olhando então nesse sentido e eu vou conseguir enxergar nesse sentido esse furo que foi feito. Então, esse furo então ele vai ser visualizado. Então tem que mudar para que o layer visível. Então a gente consegue já fazer isso. Uma dica que eu posso passar para vocês é o seguinte: facilita algumas vezes quando a gente muda as linhas não visíveis para as linhas visíveis. Porque a gente sabe que a gente não vai representar linhas não visíveis no corte. Então a gente já começa a fazer essa composição. Nesse primeiro momento, a gente começa a verificar o seguinte: a parte da peça que vai encostar no plano de corte vai estar entre essa linha e essa outra linha. Na parte de baixo não, veja que ela não encosta no plano de corte. E aí eu já posso aplicar nesse sentido uma hachura. A gente aprendeu na aula de AutoCAD, nos vídeos aulas de AutoCAD, como é que a gente aplica essas hachuras. Então, como você sabe, eu vou digitar HA para entrar no hatch. Ele vai mudar aqui a nossa guia, né, o ribbon, e eu vou procurar a ANSI 31, que é a hachura genérica. Então, é a ANSI 31 que eu quero utilizar. Eu vou me aproximar apenas o cursor da área e perceba que a escala está muito grande, vai ficar apenas 3 linhazinhas. Então, eu posso chegar aqui e colocar 0.5. Eu sei, então, que eu vou receber a hachura ali e receber a hachura ali. Com relação à parte de baixo, às vezes o aluno fica confuso. O que vai receber, onde é que vai receber a hachura? Para isso, eu trouxe para vocês essa peça modelada em 3D. Você vê aquela parte superior, que a gente acabou de colocar a hachura, você vê o círculo também,
né? Você tem aquela pequena reentrânciazinha ali. E agora uma coisa interessante é que você percebe que também existe uma reentrância, um outro furo. Aqui não houve possibilidade de fazer uma modelagem mais precisa com relação, parece que é um furo quadrado. Não, é um furo aqui, essa parte aqui, ela é circular, tá? Ela é circular, não é retinha, conforme está sendo representada dessa maneira. Então, vai ser colocada, então, a achura ali, e nessa parte daqui, e também nessa parte daqui. Então, continuando com o hatch, eu vou colocar H, já estamos com 0.5, quero aqui e nessa parte. Vou fechar a achura, e aí eu já tenho então a solução desse meu primeiro desenho. Vamos partir então agora para o segundo desenho. Foi colocada aqui uma informação muito importante sobre o desenho em si. Veja, esta peça ela é uma peça de revolução. Ela até parece com a calota meio estilizada de um automóvel. Ao falar que essa peça é uma peça de revolução, então alguma coisa vai acontecer com relação aos elementos que estão simetricamente distribuídos sobre essa peça. Existe nela 3 elementos que eu estou apontando agora para vocês, que são nervuras. Conforme a gente viu na aula teórica de cortes, nervuras são elementos de reforço, que quando cortados no seu sentido longitudinal, elas são representadas em vista. A norma técnica brasileira diz que em peças de revolução com elementos simetricamente distribuídos, nós devemos rebater aqueles elementos que estão simetricamente distribuídos na direção do plano de corte. Qual a explicação que a gente pode dar para vocês, ou a justificativa para isso? Pois bem, essa peça, por ser de revolução, ela trabalha rodando ao redor de determinado eixo. Então, é natural que a gente passe a imaginá-la cortada trabalhando nesse caso. É a mesma coisa que acontece com um ventilador. Quando você liga o ventilador, isto é, ele está trabalhando, você não consegue mais ver as palhetas individualmente. Você vê apenas um disco. É da mesma forma que aqui funciona. Então, imaginando eles rotacionando, as nervuras acabam sendo vistas rebatidas. É por isso que aqui, nessa folha, nós colocamos uma designação de representação pobre para essa peça. Por quê? Porque ela não reflete a forma como ela trabalha, e sim a representação recomendada. Eu vou deletar a representação pobre, cuidado para não apagar o eixo. E eu vou fazer o corte, na representação recomendada. Se você quiser, você pode, inclusive, trazer a peça um pouquinho para o lado. Deixa eu ligar o F8. Ótimo. Para ficar mais próximo, tá? Pois bem, então, eu rebati a nervura e agora o que eu tenho que fazer é simplesmente um corte total. E aí, nesse caso, você precisa saber o seguinte, o que é que toca no plano de corte. Então, vamos lá para o Ler Construção. Eu venho, então, vou entrar no comando Line e vou verificar exatamente todas as partes que vão tocar nessa minha peça, né? Tudo que toca na peça. Então, a gente percebe que tem um elemento que é cilindro, ele é vazado e certamente ele não vai tocar na peça. Não vai tocar na peça. Para facilitar um pouco a visualização e do que a gente vai colocar como achuras,
eu também trouxe essa peça modelada em 3D para vocês. Então, conforme você pode perceber, essa peça ela parece então um cilindro que tem uma base, ó, tem aqui a base, parece um biscoito, né? E a modelagem está mostrando exatamente a parte da nervura, tá vendo? Então a gente tem toda aquela base, tem até aquela outra nervurazinha ali do lado, ó, dá para perceber onde ela foi cortada, e ela vai ter que ser rebatida conforme a instrução da própria norma. Então o que que vai realmente tocar no plano de corte? Então essa parte, esta e esta parte. A nervura, por ter o plano de corte no seu sentido longitudinal, ela não vai receber achura. Nesse sentido, a mesma dica que eu passei para o exercício anterior vai servir para aqui também. Vamos passar essas linhas para visível. Vamos determinar já, como se fosse uma única peça sólida, o que realmente, né, o que realmente vai receber achura, mas é importante então a gente cortar as linhas internas para que a gente possa aplicar corretamente as achuras. Nesse caso, agora eu posso mudar o layer para achura e aplicar o hatch. Vai ser o ANSI 31, já está formatado para 0.5 de escala. E aí eu coloco. Perceba que no meu caso, ele acabou pegando essa por dentro da nervura. Isso é algum errinho de alguma linha que está faltando aqui, de tal sorte que ele está pegando a peça como um todo. Eu vou dar um ESC, tá? Vou apagar essa achura. Foi bom que isso acontecesse. Eu vou apagar a achura, não tem problema nenhum. E o que eu vou fazer assim, eu vou deletar essa para verificar. Eu acredito que o problema está nessa nervura. Eu vou aplicar a nervura, quer dizer, eu vou aplicar a achura, desculpe, e depois eu reconstruo a achura. O que ele está dizendo, ó. Então o problema era que a gente tinha um cantinho aqui que estava aberto. Ó. Isso pode estar na folha de vocês. Se não tiver, ela já foi corrigida, tá? Nesse caso. Então vamos dar eu vou deletar essa parte e vou refazê-la. Vou entrar no visível, na linha visível, e vou refazer essa parte. Vamos ver se agora vai funcionar. Pode ter sido exatamente ali. Entrar no hatch de novo. Deixa eu cuidar para mudar para o layer hatch da achura. Então, entrar no hatch. Agora ele funcionou, tá vendo? Ó? Eu quero aqui. Opa, ainda não tá. Ele abriu de novo, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Eu vou fechar. Já descobri onde é que ela está aberta. Ali. Ali também tem um probleminha. Tentar, se eu aplicar de novo o hatch. Vamos ver o que acontece. Ó, consegui aplicar tranquilamente de um lado e do outro. Então era um probleminha em cima. Foi bom que isso aconteceu, porque aí vocês sabem como resolver esse problema caso isso aconteça. Agora eu vou pegar o visível e reconstruir naturalmente. Cuida agora, porque as linhas eu posso acabar pegando sem querer as linhas finais, né, endpoint de uma linha de uma achura. E isso eu não quero que aconteça. O meu orto está ligado, eu vou desligar o orto
E agora eu tenho a minha solução da segunda peça apresentada aqui. Bom, vamos dar continuidade agora para o exercício anterior. Aqui a mesma coisa aconteceu com relação ao exercício anterior. Esta é uma peça de revolução. Só que dessa vez a gente está tendo um corte composto por planos concorrentes. Aqui a gente tem que rebater esse plano que concorre com o primeiro, de tal sorte que ele fique no mesmo alinhamento. E a representação que a gente vai ter é uma representação idêntica, idêntica a um rebatimento daquele furo exatamente no alinhamento do eixo de simetria aí da peça. A representação pobre acontece, a explicação é a mesma da outra vez. Aqui você está vendo que eu estou mostrando esse furo em projeção reduzida, então eu não vou trabalhar com essa representação pobre. Ótimo. Agora, nesse caso, cuida que aqui eu tenho, ficou um eixo em cima do outro, mas eu acho que agora já estou tranquilo. Bom, o que é que eu devo fazer? Mais uma vez, vocês podem já mudar as linhas não visíveis para visíveis. Tá? Mudem para visíveis. E aí vão no Layer Construção e puxem os alinhamentos do que vai encostar no plano de corte. Então eu tenho exatamente daqui para cá, isso aqui encosta, isso aqui não encosta porque é um furo, né? Aí eu vou continuar, ó, vou para lá. Então é toda uma peça sólida. E aqui então todo esse trecho aqui vai pertencer vai ser uma peça sólida, então então o plano secante vai tocar nela, né? Aqui tem um furo, o furo, claro, ele não vai encostar no plano, né? Vai estar vazado. E aí eu vou continuar exatamente desse ponto ao outro. Do mesmo jeito que houve o rebatimento do furo, então perceba que esse furo entre essa linha e essa outra linha a gente também não vai ter, vai ter achura nesse caso. Vamos dar uma olhada na peça modelada em 3D para ver o que é que acontece com essa representação, que é um trapézio, você está vendo, né? Então, conforme vocês podem perceber, isso foi feito como se fosse um chanfro, né? Isso é como se fosse um tampo de um bolo, por assim dizer, que alguém colocou a faca para cortar, tirar esse tampo meio que na diagonal, se vocês deram uma olhada, ó. Tá vendo? Por isso que eu vou enxergar um elemento trapezoidal. Olhando do lado vai ser como se fosse um elemento trapezoidal, né? Então, o que é que vai realmente encostar no plano de corte? A gente tem toda a peça sólida, por isso que aparece. O trapézio, na verdade, vão ser as linhas além do plano de corte, por isso que, quer dizer, que essa linha curva que vai ficar acumulada naquela reta, né? E essa parte toca essa parte e essa parte também. Então eu vou primeiro deletar as linhas internas, que não me interessam. Vou mudar então o Layer para o Achuras. E vou aplicar o Hatch. Com isso, eu tenho a solução dessa peça. Dando continuidade, então, na folha D3, o meu objetivo agora vai ser trabalhar nessa peça central. Nas demais, vocês vão trabalhar em casa, tá? Vocês vão trabalhar aí como um extra classe. Eu vou ficar na aula, no horário de aula, aguardando as dúvidas de vocês.
Também vou mostrar o gabarito para vocês nessas aulas remotas e disponibilizá-lo também na nossa sala lá do Moodle. Antes de a gente entrar nessa peça, deixa eu passar alguns comentários com relação às demais, tá? Primeiro, essa parece uma máscara de gás, né? Bem tosca, por assim dizer. Esse componentezinho aqui, ele é uma nervura. Então, ele fica exatamente aqui, ó. É um elemento retangular. A gente tinha visto nervuras até agora triangulares, mas cuidem que o plano de corte está cortando no seu sentido longitudinal. Então, essa nervura não vai receber achura, tá? Não vai receber achura. Os demais componentes, vocês vão ter que puxar os alinhamentos e verificar. Mudem a visibilidade, obviamente, das linhas visíveis e não visíveis. Vão fazendo a correspondência entre linhas para você identificar, por exemplo, o que é essa linha aqui, né? O que é essa linha, o que é essa linha, o que é essa linha, para você poder entender exatamente se aquela linha vai permanecer ali ou se ela não vai permanecer e assim, respectivamente. No de baixo, essa aqui parece uma roda de carroça do Velho Oeste, né? Você está dando uma olhada também, assim, eu tenho 5 nervuras, 1, 2, 3. Eu vou dizer para vocês que essa é uma peça de revolução com elementos simetricamente distribuídos. Então, o que é que você tem que fazer? Rebater a nervura em cima do plano de corte. Então, aqui já está representado praticamente como é que vai ficar. Basta passar para a linha não visíveis, cortar partes internas, né? Lembrando que as nervuras não vão receber achuras, né? Então, vou ter achura aqui, aqui, aqui e aqui. As nervuras vão ficar sem achura em si. Essa outra aqui ela é fácil, bem simples, porque foi dada a perspectiva cortada. É também uma peça de revolução nesse caso, mas ele foi cortado totalmente. Então, como é que vai ficar? Basta observar aqui a perspectiva. Passar as linhas não visíveis para visíveis, usar o trim para cortar as linhas internas para efetivamente você poder colocar as achuras como estão colocadas aqui, tá? Partindo para essa vista aqui, seria interessante a gente dar uma olhada na perspectiva, na peça em 3D, para compreender ela um pouquinho. Vamos dar uma olhada nela. Então, como vocês estão vendo, a peça que foi colocada, né, o plano de corte ele intercepta aqui, tem uma mudança de direção e depois intercepta embaixo e a gente está olhando tudo naquela direção. Se você perceber, o que realmente está cortando? Ó, a parte de cima, que vai até, né, a parte de cima ali, a partezinha de baixo, então parece uma representação muito de cilindro. A mudança de direção agora, ó, é como se fosse assim no meio, bem no meio. Se eu puxar aqui o alinhamento do meio para baixo, ele vai pegar exatamente essa partezinha daqui para cá, ó, tá vendo? Ó? Essa linha e essa linha para cá. É como se fosse isso aqui, um túnel, entrando nesse túnel, né? E aí eu vou representar todo ele achurado, o que vai tocar efetivamente no plano de corte. A questão é que tem alguns alunos que essa pequena linhazinha aqui, ó, alguns alunos não entendem. Mas que linhazinha é essa? É exatamente essa aqui, ó. Que quando eu corto, eu vou olhar naquele sentido, eu continuo vendo as linhas além do plano de corte. E tem essa linha curva. E essa curva ela vai ficar acumulada, obviamente, ali. E ela vai tangenciar a parede, ó, e continua lá para baixo, né? Então, o que acontece? Nesse caso, essa linha aqui realmente existe, tá? Que é essa linhazinha curva. Então, aí ela fica mais tranquilo de se fazer. Então, esse seria praticamente até o gabarito da folha. Então, aqui eu passaria essas linhas. Eu passaria essas linhas para visível, né? E aí cortaria as linhas que não me dizem respeito. Que aí eu não me interessa observar, então, essas linhas. Essa linha aqui
é aquele plano, né? Fica o plano acumulado, mas eu não vou representar linhas não visíveis em corte. Já estou no Ashura e agora eu vou colocar o meu hatch exatamente aqui e aqui. E eu vou finalizar a aplicação conforme eu já apresentei. Essa outra peça, ela é relativamente simples, parece que a gente se assusta com ela, mas ela é relativamente simples de ser feita, né? Se você puxar até um alinhamento, por exemplo, fui para a construção, eu quero saber a primeira parte, você puxa exatamente, vai ser a primeira parte, ela vai ser exatamente daqui até aqui, né? Então, essa metade, o que vai encostar no plano? A gente poderia até já mudar todos os layers aqui, né? Mudar, como a gente falou, para facilitar um pouco a nossa vida. Pelo menos eu acho interessante fazer isso, tá? Eu acho fazer aqui, aqui, aqui. Eu estou passando tudo para visível, né? Tá? Bom, a metade dessa peça exatamente, ela vai daqui até aqui, é o que eu tenho que mostrar. Então, quando eu corto nesse sentido, eu vou cortar essa peça e essa peça aqui. Eu não vou cortar, o plano não vai até a metade, daqui até a metade, identificar nada desse furo pontiagudo. Então, eu posso até, com um trim, cortá-lo, tirá-lo daí, né? Posso tirar isso aqui, aqui ele não vai apagar, eu vou ter que tirar com o erase mesmo, né? E isso aqui também faz parte dele, né? Então, a primeira parte, ela foi toda cortada, eu só estou mostrando exatamente esse furo, né? Olha, o furo está cortando ali, ele continua com agora o furo grande, né? Esse furo grande aqui, que não é passante, quer dizer que não vai de um lado ao outro. E quando chega na metade, ele muda a direção e começa a cortar esse furo. Ótimo, então eu não consigo mais enxergar esse elemento de trás. Eu não tenho esse outro furozinho aqui, eu não quero nem saber dele. Então, o que acontece? Eu posso muito bem já deletá-lo todo, tá? Eu posso deletar todo, inclusive com aquele próprio eixo. Inclusive com o próprio eixo eu estou deletando. Tá? Deixa eu tirar aqui o meu alinhamento também. Então o que é que acontece? Aqui eu vou tirar esse eixo e eu vou fechar essa linha com layer visível. Aqui para cá, ó. Tá? Por ser um furo aqui também e é um corte, eu vou conseguir enxergar, claro, consigo enxergar aquela linha sem problema nenhum. Aí depois ele muda de direção mais adiante para cá, ó. E aí corta normalmente o que eu vou conseguir enxergar essa metade. Então tá tranquilo. Então o que é que eu vou conseguir enxergar nesse ponto? Aqui seria interessante você colocar nesse caso a linha, a metade metade desse, como se fosse exatamente metade, mas aqui é um furo, então lembra que esse aqui não vai ter essa aresta, porque ele não tem essa aresta intermediária, né? Ele não tem essa aresta intermediária. Então o que você pode fazer aí é colocar um eixo, pode colocar um eixo daqui para lá, né? Daqui para lá também, se você quiser, tá? Mas eu vou mudar isso aqui para ler Ashura, eu vou desligar os eixos para que ele não pegue pontos indevidos aqui, tá? E agora eu posso aplicar o hatch normalmente, aqui, aqui e aqui, tá? Posso aqui, ok. E aí eu posso ligar meus eixos, tá? Então assim seria aproximadamente isso para esse trabalho, tá? Então vamos exercitar essa folha. Aqueles que eu não fiz, vocês façam. Se tiverem dúvidas,
durante a aula remota vocês terem comigo. Bom trabalho a todos!